Pessoal, agora sim, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro 16 da Semana Emília Ferreiro, reflexões sobre avaliações nacionais de língua portuguesa aplicadas em estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental entre 2020 e 2022, promovido pela Rede Latino-Americana de Alfabetização. Eu me chamo Júlia Farias e sou membro da Comissão de Tecnologia e Comunicação da Rede. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, com cabelos castanhos escuros, soltos um pouco abaixo dos ombros. Estou com uma regata verde, um colar colorido de botões. Uso óculos com aro azul e um fone de ouvido preto. Aqui atrás de mim tem um fundo branco com os logos da rede e da Semana Emília Ferreiro. É um orgulho imenso fazer parte da comissão organizadora da Semana Emília Ferreiro, que celebra o aniversário de 2 anos de relançamento da nossa rede e o legado vivo da nossa querida Emília Ferreiro. Estamos muito felizes com a presença de vocês nessa ação, que integra uma programação intensa e especial dedicada a preservar conquistas, resistir aos retrocessos e avançar na produção e democratização do conhecimento sobre a alfabetização. Nós tivemos uma semana intensa de estudo, reflexão e emoção, e embora hoje seja o último dia, ainda tem ações acontecendo até o final, tá bom? Para quem ainda não se inscreveu nessas de hoje, ainda é possível garantir a participação. Já já vou colocar o link aqui no chat também, tá bem? Agora um recado importantíssimo. Todos esses encontros terão certificado de participação. E para receber, além da inscrição feita no Simpla, é preciso fazer a assinatura da lista de presença, isso é fundamental, e logo mais eu também vou colocar aqui no chat e vou deixar fixado, tá? Convido vocês também a se inscreverem nas redes sociais da rede, da Fundação Garcia Ferreiro, para continuar acompanhando e apoiando as nossas ações, e os links eu vou disponibilizar já já aqui também, tá bom? Falando em redes sociais, também convido vocês a compartilharem os prints que tirarem, marcar a rede, a fundação, usar a hashtag, o que vocês têm feito até agora lindamente nas redes de vocês. Para quem não pôde estar presente nesse encontro e assistirá a essa gravação, também dou os meus cumprimentos e desejo ótimas reflexões e convido também para compartilhar quando puder, para manter viva toda essa movimentação e legado. Bem, antes de continuar, então, as apresentações, hoje a gente tem a presença da querida Giovana Zen, presidente da rede, para nos falar um oi. Giovana. Bom dia, gente. Bom dia para o nosso último dia da Semana Emília Ferreiro. Uma semana intensa, cheia de coisas boas. Hoje a tela está fortíssima, um monte de gente bacana aqui na tela. Cláudia, desde cedo, né, Cláudia? Tereza, Silvia, enfim, o Rosana, um monte de gente bacana. Patrícia, pena que é virtual, né? Eu tenho dito que está faltando só uma coisinha na Semana Emília Ferreiro, que é o abraço, o resto está tudo ótimo, né? Enfim, quero agradecer Paula Estela pela contribuição que ela vai nos dar hoje, esse tema tão sensível, né? Que nos afeta tanto, que é a discussão sobre as avaliações nacionais. Então, quero agradecer imensamente aí a Paula Estela pela contribuição dela e desejar uma boa manhã para todas nós. Obrigada, Giovana. Bom, quem vai mediar esse encontro será a Thais Almeida Costa, que é pós-doutoranda e doutora em educação, currículo pela PUC de São Paulo, é pesquisadora em políticas públicas educacionais e justiça curricular, é membro do grupo de educação e pesquisa em justiça curricular da PUC de São Paulo, associada colaboradora e assessora de mobilização sociopolítica do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, o ICEP, formadora de educadores pelo Instituto Avisa Lá e a Roda Educativa, e assessora no campo do currículo do Instituto Eurofarma, Projeto Matéria Prima, e integrante da Rede Latino-Americana de Alfabetização. Eu passo, então, a palavra para a Thais. Seja bem-vinda, Thais. Obrigada, Júlia. Obrigada, Giovana. Que excelente oportunidade de mediar essa conversa com a Paula Estela e também com a participação da Giovana, com esse tema que nos é tão atual, urgente, necessário. Que bom olhar realmente, Giovana, para essa tela com tanta gente querida, com tanta parceria,
de muitos cantos do Brasil, a gente já consegue fazer aqui esse mapeamento. Agradecer também e parabenizar todo o esforço, empenho da diretoria da Rede Latino-Americana de Alfabetização, todas as pessoas envolvidas nesse grande evento. A gente está vendo a proporção do evento. No caso dessa mesa, agradecimento especial à Júlia por todo o cuidado, por toda a atenção. Farei primeiro a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, 48 anos, cabelo na altura do ombro, castanhos claros. Eu uso óculos de aro preto, visto um vestido preto com umas folhagens, e eu estou na minha casa, no meu escritório, onde tem alguns quadros, alguns bordados na parede, estante com alguns livros e objetos afetivos e algumas plantas. Eu vou apresentar a Paula, que vai trazer essa contribuição para a gente hoje. A Paula Estela é pedagoga e mestre em didática da língua portuguesa pela Universidade de São Paulo, trabalha como formadora de educadores de redes públicas de ensino, tendo colaborado em projetos implementados pelo Centro de Formação da Escola da Vila, Roda Educativa e Laboratório de Educação. Produziu materiais didáticos destinados à formação de professores alfabetizadores, coordenadores pedagógicos, lecionou também no curso de pedagogia e no curso de pós-graduação em alfabetização do Instituto Superior Vera Cruz, integra a equipe pedagógica do curso Literatura para Crianças e Jovens, desenvolvidos pela mesma instituição, e em 2020 coordenou o curso A Função do Coordenador Pedagógico na construção de uma escola integradora, realizado pela Roda Educativa, e também com a FEDUC e com a Secretaria de Estado de Educação do Maranhão. E é coautora desse livro que tanto é uma referência para a gente, Ensinar Tarefa para Profissionais. Paula, por favor, faça uma breve saudação às pessoas aqui presentes, também a sua audiodescrição. Sim, Thaís, muito obrigada por essa apresentação e pela colaboração, né, que tivemos até chegar aqui, vamos continuar mantendo. Bom, então, inicialmente, bom dia a todos e a todas. Agradeço muitíssimo o convite para participar dessa semana, Emília Ferreiro, e é com uma satisfação muito grande que eu começo a conversar, então, com a Thaís e com o público que nos acompanha nessa manhã tão bonita, ensolarada, sobre avaliação, que, como disseram as minhas colegas, é um tema tão necessário para todos nós, educadores, ao mesmo tempo tão complexo, não é? E sempre exige mais um pouco de estudo e de reflexão, de pensamento sobre o que de fato acontece nas escolas brasileiras, não é? Então, passo a fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, alta, de cabelos vermelhos, uso óculos, brincos e hoje visto uma blusa estampada com branco e preto. Eu estou na minha casa, no escritório, onde passo boa parte do meu tempo trabalhando, e também onde existem estantes com os livros e pequenos enfeites. Obrigada, Paula. A gente vai se organizar da seguinte maneira: primeiro, a gente vai escutar a Paula, depois nós teremos uma participação da Giovana, e a Paula trará algumas contribuições feitas a partir de um artigo recém-publicado pela Roda Educativa, que a Júlia vai compartilhar o link de acesso para essa publicação, que, sem dúvida, é uma grande contribuição. E esse artigo ele é intitulado Deslindando a Avaliação, uma análise de avaliações nacionais de língua portuguesa e de fluência leitora, tema que já foi debatido também aqui durante a semana, e que vocês podem acessar também diretamente no site da Roda Educativa.
E para começar a nossa conversa, Paula, seria importante se você pudesse nos contar como que ocorreu a produção desse material, dessas reflexões sobre as avaliações nacionais de língua portuguesa, aplicadas em estudantes nos anos iniciais do ensino fundamental, entre 2020 e 2022, e explicar também as reflexões respondem a alguma demanda específica, com que propósito que elas foram produzidas. Conta um pouquinho para a gente, Paula, por favor. Sim. Acho que a coisa mais importante para dizer nesse período aqui, que eu vou contextualizar um pouco a produção desse artigo e também dessa apresentação aqui, é que tudo começou em 2022, com um desejo muito grande da equipe interna da roda educativa, da equipe pedagógica, desculpem, em conhecer as avaliações que vinham sendo aplicadas nos municípios em que nós atuávamos, para assim também poder ajudar os educadores que lidavam diretamente com elas nesses territórios a ampliar um pouco a sua visão sobre esse instrumento, podendo compreender também algumas das concepções que estavam subjacentes aos processos de avaliação que estavam sendo desencadeados naquele período, né? Não é demais lembrar, né, que estávamos em pleno período pós-pandêmico naquela ocasião, e muitos de nós nos preocupávamos com a recomposição das aprendizagens dos estudantes que haviam ficado um bom período de tempo aí, né, mais do que um ano, privados da frequência à escola, né, de ir à escola presencialmente como eles estavam acostumados e como os seus professores e todos os educadores também estávamos acostumados até ali, né? Então, foi um período muito complexo, que muitas coisas aconteceram, muitas limitações, como a gente sabe, e também algumas soluções, inovações acabaram sendo criadas, mas a preocupação com a aprendizagem estava muito em pauta, né, naquele momento. E acontecia, naquela época, um programa que foi uma das únicas políticas públicas, né, disponibilizadas pela União como um apoio para esse enfrentamento, né, pelas redes de ensino dos impactos da pandemia de Covid-19. Esse programa se mostrava muito incoerente com tudo que já vinha sendo construído, teoricamente, sobre a alfabetização. É importante também deixar claro que vamos falar aqui exatamente sobre esse período, né? Então, nos preocupava porque nós sempre procuramos dialogar com as políticas públicas na nossa formação, lá na ponta, com os educadores. E, nesse momento, esse diálogo ficou muito difícil, porque as concepções eram muito diferentes, eu diria até opostas, as concepções de ensino, de aprendizagem, de alfabetização, enfim, né, de tudo com que a gente sempre trabalhou nessas formações. Havia também incentivos financeiros para a adesão de municípios, estados, a esse programa, como nós sabemos. E esses incentivos certamente também colaboraram muito para uma grande adesão naquele momento ao programa Tempo de Aprender, muito mais, na nossa opinião, do que uma afinidade que poderia existir entre essas concepções que eu mencionei agora, e o que se fazia, então, nas redes onde nós atuávamos, né? Também nesse contexto, foram oferecidas orientações para a recomposição das aprendizagens, o que todo mundo estava querendo e buscando, né, com muito afinco, e essas orientações certamente também influenciaram a adesão ao programa, né? Elas resultavam de uma parceria do Ministério da Educação com universidades brasileiras, né? E elas procuravam, então, auxiliar o desenvolvimento de processos de avaliação formativa que foram implementados nesses anos do nosso recorte, aí, de 2020, principalmente 2021 e 2022, né? Essas avaliações
foram elaboradas pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Universidade de Juiz de Fora, que é conhecido como CAED, pela sigla CAED, não é? E como nós, da comunidade educativa, e hoje em dia a Roda Educativa, nos organizamos para fazer isso e poder ajudar, então, os educadores com os quais nós trabalhávamos. Inicialmente, essa organização foi muito espontânea. Então, algumas de nós, da coordenação pedagógica, nos dispusemos a mergulhar nessas provas, analisá-las em profundidade, conhecê-las, não é? E assim fizemos algumas discussões e até compartilhamos com outros colegas que estavam envolvidos em outros projetos, em outros trabalhos que não diretamente ligados à alfabetização. E depois, por algumas questões de organização mesmo do trabalho de cada um, esse trabalho passou a ser feito por uma equipe mais reduzida, né, e acabou se tornando, então, um artigo que hoje está sendo compartilhado também com profissionais que são de outros institutos, de outras organizações, enfim, que possam se interessar por esse tema, não é? Acho que, então, uma primeira contextualização que eu faria é essa, Thais. Obrigada, Paula. Eu acho que é super importante a gente conhecer o contexto de produção dessa análise, situando também no tempo e ressaltando, fazendo essa ressalva da delicadeza do momento pós-pandêmico e as questões específicas dessa história tão recente da educação no Brasil. E para a gente poder avançar um pouco mais, Paula, se você pudesse destacar os principais dados revelados por essa análise, a partir, né, desses instrumentos, dessas avaliações nacionais de língua portuguesa, e também de fluência leitora, o que é que você destaca para a gente aí desses dados? Por favor, Paula. Claro, vou fazer isso com prazer. Primeiro, vou descrever um pouco as provas, para que todo mundo que nos acompanha hoje possa compreender melhor, né, algumas das coisas que eu vou dizer em seguida, e vou apontar, enfim, vou questionar também, não é? Então, a primeira coisa que eu acho que importa dizer é que essas provas foram aplicadas em turmas de primeiro, segundo e terceiro anos do fundamental, com o propósito de permitir a identificação dos estudantes que necessitavam recuperar aprendizagens, que não haviam sido dominadas, eu coloquei aí entre aspas, ou que tinham sido realizadas de um modo diferente do que era esperado para aquele ano em que o estudante cursava na época, né? Elas foram formuladas de acordo com seus autores em uma perspectiva formativa da avaliação e integravam um conjunto mais amplo de provas e de orientações que contemplavam todos os anos do fundamental e também do médio, e que previa a realização de 4 ciclos de avaliação ao longo de 12 meses. Também bom, antes de passar para outra característica, enfim, continuar descrevendo as provas, é importante comentar que essa questão dela ser considerada formativa pelos autores, né, de todo esse material, dos instrumentos, das orientações, dos cadernos e tudo mais que compõe essa avaliação, é importante a gente distinguir que, para nós, o potencial formativo de uma avaliação pode ser conhecido quando a gente identifica a serviço do que ela é realizada, né? Ou seja, qual é a sua função principal. Para nós, a avaliação formativa deve contribuir para regular o ensino e deve oferecer informações úteis para aprimorar os processos de ensino e de aprendizagem, não é? Para que isso ocorra, é indispensável que haja uma coerência entre as situações de ensino e as situações de avaliação, o que pode até ser considerado uma obviedade, né? Mas não é muitas vezes. E isso não pode ser considerado em avaliações, não pode ser contemplado, alcançado em avaliações externas. Então,
já começamos aqui colocando um pouco de pé atrás em relação a essa ideia de que as avaliações são formativas, pelo menos não na acepção que a gente entende e adota, né? Então, voltando a falar um pouco das características das provas, continuando a descrevê-las, acho que isso, obrigada, Júlia. É importante dizer que elas diferem das avaliações externas que são realizadas no Brasil há bastante tempo, como as do SAEB, por exemplo, né? Porque a função dessas avaliações do SAEB, como nós sabemos, é bem diferente disso que eu acabei de falar, de regular o ensino, de aproximar as avaliações do que está sendo trabalhado, proposto, né, na sala de aula e das aprendizagens que estão sendo esperadas com isso, né? Então, aqui a gente vê que, diferentemente dessas avaliações, as do SAEB, né, se prestam, como a gente sabe, a monitorar o funcionamento das redes de ensino e a fornecer aos seus gestores subsídios para a formulação de políticas educacionais e o estabelecimento de planos de ação que atendam a demandas específicas das escolas e de cada turma quanto à melhoria das condições de ensino. Então, aqui a gente já demarca uma diferença que para nós é bem relevante, não é? E com isso, já nos ocorreu, enquanto trabalhávamos na análise dessas avaliações, uma primeira indagação que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês verão que ao longo da conversa de hoje, eu apresentarei várias indagações que foram sendo pensadas e que nos causavam curiosidade e também desejo de entender melhor alguns aspectos dessas avaliações, né? Então, aqui a gente vê que a intenção de subsidiar a recuperação das aprendizagens, que foi assumida pelos formuladores dessas provas de língua portuguesa e de fluência em leitura, sem dúvida é muito pertinente e também bem-vinda, não é? Ninguém está questionando essa intenção. O que a gente questiona, sim, é se avaliações externas, de fato, podem oferecer para o professor os elementos de que ele necessita para planejar intervenções adequadas que os aprendizes que mais necessitam de ajuda precisam, ou seja, planejar a sua ajuda ajustada, né, aos estudantes que ele tem em classe, na sua turma. E nos perguntamos também, qual é a avaliação que efetivamente ajuda o professor a ajustar o ensino às aprendizagens? As avaliações que são padronizadas, que reduzem a sua autonomia profissional e produzem informações para os gestores das redes educacionais, ou as avaliações elaboradas e aplicadas por ele mesmo, de acordo com o conhecimento que ele mesmo possui sobre o trabalho que foi realizado, que vem sendo realizado em sala de aula, os objetivos que foram traçados para ele e o movimento que ele observa em sua turma. Bom, já disse isso, agora estou aqui me localizando no meu roteiro, me desculpem. Bom, voltando então para a descrição das provas analisadas, a gente pode ver o próximo slide. Elas são constituídas de 3 componentes. Alguns itens fechados, no caso dessas provas, são sempre 22 questões de múltipla escolha sobre variadas habilidades de leitura, essa parte, então, que tem as questões de múltipla escolha. Tem também uma parte, né, que é uma proposta de produção de texto e também os testes de fluência da leitura de palavras ou textos, né, leitura em voz alta nesse caso. É importante esclarecer que a nossa análise baseou-se nos componentes que nós grafamos aí em roxo,
porque foram as sessões a que nós tivemos acesso, não conhecemos a proposta de produção de texto, e não vamos falar sobre ela nesse momento, né? Aqui a gente vê, então, um item, uma questão da prova do primeiro ano, para mostrar um pouco como ela aparece no material do estudante, no material que ele usa ao fazer a prova, ao participar dessa avaliação. E é bom dizer que, além da imagem que a gente está reproduzindo aqui, nós também analisamos outras características dessas provas que estão presentes num material chamado Itens Analisados, Língua Portuguesa, que foi também elaborado pelo CAED, com a intenção de ajudar ou orientar os professores, os profissionais que corrigiriam as provas. Esse material traz a codificação de cada questão, o gabarito da questão, a habilidade de leitura avaliada, a reprodução gráfica do item da prova, no caso, essa reprodução que estamos trazendo aqui para o primeiro item da prova, né? E também uma resolução justificada, em duas versões, uma que é endereçada para o professor e a outra endereçada para o estudante, né? Então, esse material foi para a gente muito importante para poder compreender melhor algumas das questões que estavam ali plasmadas nas provas, a que nós também tivemos acesso, né? Bom, agora sim, para começar a entrar na resposta à pergunta que a Thais me fez agora há pouco, eu vou falar um pouco sobre alguns achados que têm a ver com a análise do conjunto das provas, ou seja, das 3 provas de primeiro, segundo e terceiro ano. Depois vamos falar especificamente sobre cada uma delas de um jeito relativamente rápido, dada a limitação que nós temos aqui de tempo, não é? Então, uma das coisas que nós vimos ao analisar as 3 provas é que elas foram elaboradas de acordo com as expectativas de aprendizagem bem variadas, né? E aqui nós trazemos só alguns exemplos que nós destacamos de cada prova para mostrar um pouco essa variação das expectativas, né? Então, na prova do primeiro ano, uma das habilidades avaliadas é reconhecer as letras do alfabeto. Existem outras habilidades que são esperadas aí para esse ano da escolaridade, né? Depois temos, numa prova do segundo ano, um exemplo que seria identificar o número de palavras que compõem uma frase. E, por fim, um exemplo que nós destacamos do terceiro ano seria identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, a gente pode passar para o próximo para ver também como elas foram, as habilidades, desculpem, foram organizadas, sequenciadas, né, ao longo das 3 provas. O que nós vemos aqui é só um mapeamento da quantidade de habilidades que estavam presentes, né, sendo testadas em cada prova. É possível ver que, então, no primeiro ano eram 8, no segundo eram 13, no terceiro eram 9. E, para a gente, isso já pareceu uma coisa que merecia um pouco de atenção. Talvez esperássemos que no terceiro ano a quantidade de habilidades crescesse em relação ao segundo, não é? E não foi o que aconteceu. Para entender um pouco isso, nos voltamos novamente às questões do segundo, do terceiro ano, para entender sua natureza, e descobrimos que no segundo ano, as habilidades que estão sendo avaliadas são descritas de uma forma bem mais minuciosa, bem mais detalhada. E por isso, talvez, essa quantidade bem maior do que nas outras 2 avaliações. Nós já vamos ver, então, um pouco dessa característica da descrição das habilidades pensadas para o segundo ano do fundamental. A outra coisa que nós observamos, e que também nos intrigou um pouco, é como as habilidades evoluíam de prova para prova, ou seja, como as expectativas, né, do que seria avaliado caminhavam aí ao longo dos 3 anos. E a gente viu que sempre havia uma quebra, uma descontinuidade.
ou, pelo menos, não havia a evolução que talvez a gente esperasse, né? Esse é um exemplo aí que eu trouxe, mostrando uma habilidade que aparece no primeiro ano, que não é testada na prova do segundo ano, e que volta a ser testada na prova do terceiro ano, e aí com um acréscimo, vamos dizer assim, né? Com alguma coisa um pouco mais desafiadora, ou mais sofisticada, digamos assim, do que acontecia no primeiro ano. Aqui se trata de ler palavras formadas por sílabas canônicas, né? Aquelas sílabas que são as mais frequentes na língua portuguesa, compostas por uma consoante e uma vogal. E lá no terceiro ano, essa mesma habilidade é testada de novo, ela é descrita de forma idêntica, e é acrescida de uma outra habilidade que diz respeito a palavras formadas por sílabas não canônicas, ou seja, sílabas que diferem dessa mais usual, dessa estrutura silábica mais usual, né? Então, são, por exemplo, as sílabas formadas por consoante, consoante, vogal, ou consoante, vogal, consoante. Temos também outro exemplo, que vamos ver no próximo slide. E aí a gente vê que uma habilidade aparece na prova do primeiro, do segundo, e desaparece na prova do terceiro, né? No caso, a habilidade aqui é localizar sílabas, identificar sílabas de uma palavra, no primeiro ano. No segundo ano, ela é descrita desse jeito que eu disse, um pouco mais esmiuçado, mais detalhado, né? Mas ela permanece lá em avaliação. Identificar a sílaba inicial ou a sílaba final de uma palavra, sílaba canônica ou não canônica. Então, até aqui tem um crescimento, assim, das expectativas e essa definição um pouco mais miúda, né, do que se espera na prova do segundo ano. E vamos ver mais um exemplo de uma evolução que parece diferente do esperado, que também traz esse detalhamento maior na definição do que vai ser avaliado no segundo ano, né? Então, aqui temos duas habilidades, uma é localizar uma informação que esteja claramente marcada no meio de um texto curto, e a segunda é localizar uma informação que esteja claramente marcada no início ou no final de um texto curto. E no terceiro ano, o que nós encontramos que pode ser correlato é localizar uma informação explícita. Ponto. Bom, então essas primeiras características nos chamaram a atenção, nos fizeram perseguir algumas explicações, e elas se somaram a outras constatações. Por exemplo, na prova do primeiro ano, o foco das expectativas está colocado no conhecimento das letras, na relação entre grafemas e fonemas, na identificação de sílabas e na leitura de palavras. Na do segundo ano, a leitura de palavras continua tendo um peso considerável, mas também tem habilidades que são testadas e se relacionam à leitura de frase e de textos. E no terceiro ano, a proporção se inverte completamente. A maioria das habilidades avaliadas refere-se à leitura de textos, e a minoria diz respeito à leitura de palavras. Assim, a gente chega a uma outra indagação que nos ocorreu, uma segunda indagação. Por que razão habilidades referentes à leitura de palavras são testadas na prova do primeiro ano, em termos de estrutura das sílabas de que elas são compostas? Não se repetem no segundo ano e voltam a ser contempladas na prova do terceiro ano. Qual poderia ser a justificativa para definir expectativas de aprendizagem idênticas 2 anos depois? Para nós, a resposta a essa indagação relaciona-se com a concepção de aprendizagem na qual essas avaliações se assentam, que já vem, né, desde o começo, aí se mostrando para
para quem está analisando e procurando compreender, né, de que se trata. Então, essa concepção seria: aprende-se a ler em um processo único, homogêneo e acumulativo, em uma sucessão que já é pré-determinada, né? E que é considerada, então, no planejamento do ensino, claro. A aprendizagem resulta de práticas de ensino voltadas justamente para que os estudantes reconheçam e reproduzam unidades linguísticas em suposta ordem crescente de complexidade, do fonema até chegar ao texto. Isso a gente vê, então, nessa distribuição que eu acabei de mencionar, das habilidades ao longo dessas 3 provas, né? Essa concepção claramente difere daquela que nós adotamos, de uma outra perspectiva didática, aquela que considera o processo de construção de conhecimento por parte dos aprendizes e também, claro, as características do objeto a ser ensinado ou aprendido, que nesse caso, da língua portuguesa, para nós são as práticas sociais de leitura e escrita. De acordo com isso, essa avaliação em pauta, com a sua definição, sua distribuição das expectativas de aprendizagem, revela-se bastante incoerente com o que se espera que os alunos, de fato, aprendam, que é poder participar dessas práticas sociais de leitura e produção de texto de uma forma que seja produtiva, adequada a cada contexto, não é? E autônoma, claro. Então, vamos ver aí um exemplo disso que eu estou falando. A progressão das habilidades avaliadas resulta, então, incoerente com essa premissa de que se aprende a ler lendo, que para nós é uma coisa inegociável, né? E que, portanto, os textos devem estar presentes desde o início do processo de aprendizagem, desde a educação infantil, né? Uma vez que eles oferecem o contexto linguístico para que os aprendizes possam refletir sobre o sistema de escrita alfabética, e também eles não requerem pré-requisitos para que sejam lidos, interpretados pelos aprendizes. Eles requerem simplesmente situações de leitura intencionalmente planejadas, né? Como nós temos visto há muito tempo em vários contextos educacionais. Para nós também resulta incongruente avaliar saberes linguísticos que sejam desligados dessas práticas sociais de leitura e de escrita, como, por exemplo, identificar o número de palavras que compõem uma frase, uma habilidade cuja utilidade pode ser bem questionável, quando se consideram os comportamentos do leitor em situações sociais, cotidianas de uso da língua. Não contamos palavras quando lemos, não é? Além do fato de que essa habilidade não requer que o estudante reflita sobre o funcionamento da escrita e, portanto, não contribui para avaliar os seus progressos em relação a isso, não é? Também é importante acrescentar que, para nós, avaliar a aprendizagem só pode ser feita quando se consideram as condições que foram asseguradas para que as aprendizagens fossem conquistadas, realizadas, né? Em outras palavras, as aprendizagens só podem ser avaliadas quando as condições didáticas concretas que as tornaram possíveis são também consideradas, né? Então, não é uma questão de pensar só no estudante e no que ele pôde conquistar em determinado tempo, em determinada proposta, mas também em como essas propostas foram encaminhadas, em como as aulas foram pensadas, em que condições existiam para que os progressos realmente pudessem aparecer, não é? Outra questão é essa ideia de priorizar a aprendizagem dos fonemas e de sua relação com os grafemas,
que é muito notável nas provas do primeiro e do segundo ano, e que sugere que a leitura, ou o ensino da leitura, deveria se basear em uma concepção de alfabetização, segundo a qual a aprendizagem de um código linguístico se dá por algumas etapas claramente ordenadas e homogêneas, né? Nessa concepção, como nós sabemos, os fonemas têm um papel central, porque quando eles são associados às letras, aos signos, né, que os representam, permitiriam compreender como a escrita alfabética funciona, ou seja, como as letras se combinam em sílabas, as sílabas em palavras, as palavras em frases, enfim, assim sucessivamente, até que se saiba como ler e escrever textos. Isso está presente nessas provas analisadas, e, inclusive, se encontra explicitamente formulado em um dos materiais que analisamos, onde se encontra a seguinte explicação. Reconhecer as letras é etapa fundamental e inescapável do processo de aquisição da escrita. É uma citação, então, de uma explicação que está lá, num dos materiais que a gente analisou. Assim, os itens trabalhados em sala de aula, os textos trabalhados em sala de aula, repetem certas relações entre letras e sons específicos, sendo que o excesso do didatismo, né, com que esses textos são criados, produzidos, né, torna esses textos duvidosos e muito distantes, né, do que os textos que nós encontramos na vida real, vamos dizer assim, né, nas situações em que lemos e escrevemos socialmente, né. O que é importante considerar é que esses textos feitos com essa intenção, né, de favorecer, então, a aprendizagem de determinadas relações entre letras e sons, não vão ajudar os estudantes a lerem os textos reais que eles vão precisar ler ao longo da escola, ao longo da vida, né, em inúmeras situações, exatamente porque eles são feitos de outra forma e de um modo muito artificial, com essa intenção de ensinar, né? Então, a gente pensou, então, numa outra indagação, uma outra coisa que nos inquietou durante a análise. Aprender a ler textos produzidos artificialmente para o ensino de leitura faz com que o estudante esteja preparado para enfrentar os problemas inerentes à leitura de textos verdadeiros, diversos e produzidos para cumprir diferentes objetivos? A propósito desse descompasso, né, entre os textos que são usados em muitas práticas pedagógicas e os que acontecem mesmo em muitas situações da nossa vida cotidiana, em outros contextos também em que lemos e escrevemos, as autoras Ana Maria Kaufmann, Adriana Gallo e Cecília Wutenau afirmam em um artigo que foi publicado no livro 30 Olhares para o Futuro, que o que se pretende é verificar como o aluno avança em suas práticas de escrita e de leitura, não é de muita utilidade uma situação em que ele escreva ou leia palavras no primeiro ano, orações no segundo e textos só no terceiro ano, não é? Então, vamos ver aí o que elas dizem, uma citação desse artigo, não é? A capacidade para ler palavras não é indício de que essa criança depois possa ler textos, empregando estratégias que não são demandadas pela tarefa anterior, ou seja, pela leitura de palavras, né, ou pela leitura de orações. Sabe-se que ler palavras isoladas e ler textos são ações cognitivas distintas do ponto de vista das estratégias que são empregadas, ainda que nós saibamos que os textos são constituídos por palavras. Então, é importante pensar, né, nessa distância, nessa diferença, nessa expectativa que parece mal formulada e mal pensada em termos de apropriação e progressão de conhecimentos, né?
Vamos ver mais um slide. Outra coisa que nós identificamos na análise das 3 provas é que a concepção do sujeito que aprende é, de certa forma, reducionista, né? E isso parece muito evidente quando nós consideramos que a ausência de textos na prova do primeiro ano indica que supostamente haveria limitações para que uma criança matriculada nessa etapa pudesse interagir com os textos de forma produtiva e criativa, né? Quando hoje nós sabemos que, podemos passar para o próximo slide, a criança pode ler textos que ela sabe de memória, fazendo uma correspondência entre o que ela diz e o que está escrito, né, enquanto ela vai lendo. Pode também antecipar o conteúdo de um texto que ela não conhece de cor, mas levando em conta informações como seu título, ou o suporte em que ele se encontra publicado, não é? Pode ler palavras ou parte de textos que são utilizados em sala de aula, com regularidade, para satisfazer propósitos claros e compartilhados, baseando-se em palavras que ela já conhece, cuja grafia ela já estabilizou, por exemplo. E também pode ler textos convencionalmente, quando ela já domina o sistema de escrita alfabética, né? Então, aqui a gente está considerando também que existe uma diversidade de saberes entre as crianças de uma turma e que elas têm, sim, muitos recursos para trabalhar com textos, interpretar textos e interagir com eles desde bem pequenininhas, diferente do que aparece nessa suposta limitação das crianças do primeiro e do segundo ano para ler textos, ou pelo menos nas expectativas que se estabelecem nessas provas em relação a isso, né? A qualidade dos textos, como eu já falei brevemente anteriormente, também foi uma coisa que nos chamou muita atenção e nos mobilizou, né? Os textos utilizados nessas provas, de forma geral, são curtos, pouco diversos, ou seja, não tem muitos gêneros ali sendo contemplados, e eles apresentam uma linguagem empobrecida, que pode ser pouco atraente para o leitor, não é? Eles assemelham-se a certos textos escolares, né, como o das cartilhas, por exemplo, que são característicos de práticas pedagógicas coerentes com essa concepção de ensino da linguagem que eu mencionei agora há pouco, né? Deixa eu me encontrar aqui de novo. Então, vamos ver um exemplo disso que foi reproduzido aqui da prova do terceiro ano, né? Que é esse texto intitulado Juca e o Circo, que eu não vou ler para vocês, mas que parece bem típico desse texto produzido para ensinar a ler, né? Com muitas limitações. A gente pode ver que é um texto distante das narrativas literárias, não é literário propriamente dito, né? Sendo que no Brasil, a produção de literatura para a infância é muito rica, muito maravilhosa, é muito diversa, né? E esse texto, então, está a léguas de distância do que poderia ser um texto interessante para a criança ler ao realizar essa avaliação. Também é um texto simples, no sentido de que ele é formado por poucas frases, que tem um vocabulário que não oferece muitos desafios, é narrado em terceira pessoa e traz só um acontecimento que é abordado de uma forma bem linear, né? De novo, apostando poucas fichas na capacidade dos estudantes de pensar em relações mais complexas entre acontecimentos presentes num texto, por exemplo, né? Então, a gente vê no próximo slide que, com isso, se evidencia uma debilidade na aposta na capacidade do leitor em formação, e, ao mesmo tempo, um abismo, né, a gente diria, que se cria para que o estudante evolua na direção da leitura de textos complexos,
desafiadores e belos, como são os textos com os quais ele, inevitavelmente, vai se deparar na escola e fora da escola, como um leitor autônomo. Por último, concluindo a análise geral dessas 3 provas, um aspecto que nos mobilizou muito e, enfim, propiciou aí muita discussão é a influência que essas provas podem exercer no currículo, né? Nós sabemos que no Brasil as avaliações costumam induzir práticas pedagógicas e exercer influência no currículo que é praticado nas escolas. Então, a gente vê no próximo slide um exemplo do que pode acontecer em relação a isso, né? A prática da leitura que seja muito dissociada da construção de significado e da compreensão. Então, pode ocorrer dos professores passarem a realizar ou seguirem realizando, né, dependendo do caso, atividades de leitura com pouca reflexão, dissociadas da construção de significado pelos estudantes, como situações de leitura de palavras ou de frases sem compreensão, que não requerem nenhum intercâmbio, nenhuma troca entre os estudantes para que eles possam compreender, né? Para nós, decifrar não significa ler se não houver compreensão. Por isso, ao ensinar os estudantes a ler, é imprescindível assegurar que o objeto de conhecimento sejam as práticas sociais de leitura, trabalhado de um modo articulado com a aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Que a situação de leitura faça sentido para as crianças, e que o importante, quando lemos, seja compreender o que é lido, né? Então, essa é uma das induções, né, que podem ter lugar em relação a essas provas, que para a gente parece muito nociva. E o segundo exemplo, eu vou resumir agora, é que algum professor continue fazendo, ou passe a fazer, o que nós chamamos aqui, entre aspas, de aula de letras, né? Então, são situações em que as letras estão no centro da atividade e as crianças devem aprender a nomeá-las, a enunciá-las em ordem alfabética, a relacioná-las, né, com uma letra, então, a letra associada com som, desculpe, né? E isso pode acontecer de uma forma bem pouco significativa, bem pouco contextualizada, quando nós sabemos que as letras podem ser e devem ser aprendidas, né, pelas crianças, mas em um contexto em que façam sentido, como, por exemplo, quando se trabalha com a leitura e a escrita dos nomes próprios das crianças da turma para cumprir propósitos que sejam mesmo necessários, que estejam presentes ali na rotina de trabalho com as crianças, né? Então, esses 2 exemplos, acho que são suficientes para pensar um pouco nesse risco, né, das provas influenciarem o currículo e a prática de sala de aula, ensejando práticas de ensino que sejam distantes ou até mesmo opostas ao que se pretende assegurar aos estudantes em termos de aprendizagem. Bom, a partir daqui, nós podemos pensar em algumas coisas específicas de cada prova, mas eu vou já dizendo que eu terei que fazer, né, uma coisa bem breve, e que no texto que vocês podem acessar a partir de agora, tem mais detalhes e mais aspectos sendo destacados da prova de cada ano, não é? Bom, deixa eu me achar aqui de novo. Vamos ver um exemplo da prova do primeiro ano, que a Júlia já projetou aqui para nos ajudar. Então, o item que eu selecionei como exemplo diz respeito à habilidade de ler palavras formadas por sílabas canônicas, e nele se apresenta a figura de um boné. É uma das primeiras questões da prova, tem a figura de um boné, e se pede para que a criança assinale o nome da figura. Então, são disponíveis 4 alternativas, né? As palavras que estão ali para ela escolher são pote, doma, boné e bola. E aqui, nesse quadro que tem uma borda vermelha,
nós colocamos o que nós pensamos que pode acontecer, o que costuma acontecer, de acordo com a nossa experiência, né? Então, nós acreditamos que as crianças que leem convencionalmente vão responder corretamente essa pergunta, enquanto as outras, que ainda não leem convencionalmente, vão provavelmente enfrentar alguma dificuldade para selecionar a palavra que nomeia aquele objeto, e provavelmente escolherão uma alternativa diferente da correta, a não ser que elas sejam ajudadas pela sorte, vamos dizer assim, não é? E com isso a gente faz, então, uma nova indagação. A gente compartilha aqui uma indagação que também nos ocorreu quando prestamos atenção nisso, nessa questão especificamente. Caberia questionar de que serve esse dado se nós considerarmos que a avaliação se propõe a ajudar o professor a identificar os estudantes que necessitam recuperar aprendizagens, não é? No que a resposta correta ou incorreta dada a esse item auxilia o professor a planejar as ajudas ajustadas ao que sabem os seus estudantes. Saber que dada criança não assinala a resposta correta diz o quê sobre o seu processo de aprendizagem? E se ela acertar? Pode-se mesmo afirmar que compreendeu o funcionamento do sistema alfabético de escrita? Então, aqui nós começamos a pensar nisso, né? Nessa lacuna, nessa dificuldade de, a partir do resultado, né, de algumas das respostas dadas pelas crianças a algumas questões, como é possível identificar exatamente o que elas precisam para continuar avançando. Escolher a resposta certa ajuda, escolher a resposta errada ajuda, nesse planejamento aí bem ajustado, né, aos saberes diversos que estão ali presentes numa sala de aula? Nos parece que não, né? Essas questões são para nós reveladoras das dificuldades que são inerentes a qualquer avaliação. Como sabemos, as avaliações mais usuais não costumam avaliar processos, e sim saberes linguísticos estanques, né? E aqui recorremos novamente às autoras já citadas, com mais um trecho que nos parece muito pertinente a isso, né? São as provas tradicionais que verificam o quanto as crianças ignoram e que não oferecem a possibilidade de comparar esse dado com aquilo que elas sabem. São provas que medem, geralmente, saberes linguísticos desligados das práticas sociais de leitura e escrita. Então, agora nós vamos ver um exemplo da prova do segundo ano, em que um texto é apresentado aos estudantes, né? E depois dele, as crianças precisam responder uma pergunta sobre rimas. Eu também não vou ler o texto, que dessa vez é um poema, é mais curtinho, né, do que outros que compõem essas provas, mas eu vou comentar com vocês que uma primeira coisa que nos chamou a atenção positivamente nesse caso foi o uso de um texto que foi escrito por autores brasileiros consagrados. Nesse caso, é a Ruth Rocha e o Hélio Zisquinde, que produzem mesmo textos, né, narrativas, poesias, letras de canções para a infância. Também achamos positivo o fato de que se incentive o estudante a ler um texto, né, que aparece aí, então, o texto sendo empregado na avaliação. Porém, o fato de haver somente 2 rimas nesse texto leva a crer que a aposta na capacidade do estudante realizar o que se pede é limitada. Então, embora possa parecer uma questão interessante, bem formulada, a partir de um texto, né, produzido por autores consagrados, que tem aí, né, uma produção muito respeitada, tem também esse senão de que são só 2 rimas, né? Então, talvez seja uma questão que já facilite um pouco o trabalho dos estudantes, né? Então, a gente vai ver agora, né, a questão que se pede para responder é essa que está aí no box. Nesse texto, as palavras que rimam são
férias, ar, fora, hora, televisão, tarde, ou vou e brincar. E aí, assim, continuamos pensando, né, nesse desafio que não é muito sofisticado e que num texto em que tem pouca matéria-prima para pensar a respeito das rimas, digamos assim, né? Esse item também se baseia na leitura de um texto, esse próximo, né, do segundo ano, também um outro exemplo da prova do segundo ano, baseado na leitura de um texto. Nesse caso, o texto é intitulado O Saco, né? E aqui, ao contrário do texto anterior, existem muitas rimas. As rimas aparecem aí em profusão. É um texto em prosa, mas que contém rimas, né? Em todos os seus parágrafos, vamos dizer assim. Só que a habilidade avaliada aqui não é a da identificação de rimas. É uma habilidade que também é muito pertinente e relevante, como localizar informação que esteja claramente marcada no início ou no final de um texto curto. Nesse caso, a informação está no final, né? A pergunta que se faz a propósito desse texto está transcrita aí no box, né? E então, para localizar essa informação, eu não estou conseguindo ler aqui, mas, enfim, de quem era o saco, né? Que está contido aí no finalzinho do texto, como eu disse. Claro que essa habilidade precisa ser avaliada, é lógico que ela tem que fazer parte, né, de uma avaliação que se pretenda séria, né, para as aprendizagens relacionadas à leitura, isso é inquestionável, né? Mas, para nós, esses dois itens ilustram como a prova do segundo ano difere da do primeiro, ainda que traga muitos itens semelhantes, que são focados em letras, em sílabas ou palavras, porque na prova do segundo são apresentadas questões sobre textos que são lidos pelos estudantes, não é pelo aplicador da prova, né? Agora, o que a gente já comentou também merece um pouco de reflexão, né? Então, um texto de autores consagrados convive com outro cuja qualidade literária pode ser questionada, e as rimas que estão mais presentes no segundo texto são avaliadas no texto anterior, né? No texto da Ruth Rocha e do Hélio Zisquind. Então, fizemos uma outra indagação, né? Outra coisa que nos ocorreu. Diante da constatação de que a prova do segundo ano alterna itens que demandam a leitura com foco na letra, na sílaba e na palavra, com itens com foco no texto, nos questionamos. Essa opção foi pensada com o intuito de dar conta da diversidade dos saberes dos estudantes? Caso a intenção tenha sido essa, como a prova poderia captar o que sabem os estudantes e não apenas o que eles não sabem, como já foi dito, sugerido anteriormente, né? Nós vamos, então, agora passar para um exemplo da prova do terceiro ano, né, caminhando ainda um pouco mais nessa resposta para a Thaís sobre os achados, e agora falando dos achados específicos, né, de cada prova. O texto, dessa vez, não está legível, né, para ninguém, mas a intenção de reproduzir aqui exatamente como aparece no caderno do estudante é para mostrar que, pela primeira vez, existe aí no texto, bem embaixo, a explicação do significado de uma palavra empregada aí no texto, que é promulgado. Eu vou ler o texto, então, já que ele está ilegível, né? O galo e a raposa. Certo dia, um galo descansava no alto do seu puleiro quando avistou uma raposa se aproximando. Ele já ia dar o seu grito para alertar o galinheiro quando a raposa falou: "Não carece de dar alerta, senhor galo? Não sabe da novidade?" "Que novidade?" perguntou o galo. "O leão, rei da floresta, acabou de promulgar um decreto estabelecendo a paz mundial entre os bichos." O galo achou graça, não acreditando na lorota da raposa, e se preparou para gritar. Neste momento, o cão de guarda do galinheiro surgiu, ninguém sabe de onde, com os dentes arreganhados,
uma corrida veloz para cima da raposa. Ela correu em disparada para dentro do mato. Ao ver a raposa fugir, o galo começou a rir e a gritar: "Não fuja, raposa! Mostre o decreto ao cão." No próximo slide, a gente vê, então, qual foi a questão, né, que foi formulada sobre essa fábula, que é, nesse texto, o galo demonstrou ser carinhoso, desconfiado, justo ou triste. E, no box, a gente escreve alguma coisa que pensamos sobre essa questão, né? A habilidade avaliada dessa vez consiste em inferir informações em textos, não são informações explícitas nesse caso, né? Para resolver essa questão, os estudantes devem atentar para as características e atitudes do galo e então selecionar, dentre os adjetivos presentes aí na prova, nas alternativas, aquele que corresponde à natureza inferida do personagem, né? Por isso, eles precisam levar em conta o trecho do texto que diz: o galo achou graça, não acreditando na lorota da raposa, né? Cabe fazer uma informação importante sobre uma peculiaridade da prova do terceiro ano, que é muito visível e notável quando a gente começa a ler atentamente essa prova, né? Então, a prova possui a peculiaridade de que alguns textos se repetem e aparecem em mais do que um item. Então, esse texto, por exemplo, que eu acabei de ler, a fábula, ela é usada em 3 questões diferentes, e os alunos precisam ler 3 vezes esse texto para responder de cada vez uma questão, né? Então, é o que eu estou mostrando aí nesses bullets. A primeira habilidade avaliada com o texto é localizar informação explícita, nós não vimos essa questão. A segunda habilidade avaliada com o mesmo texto é reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador. E a terceira habilidade é essa que nós vimos agora há pouco, de inferir informações em textos, né, quando ele é lido pela terceira vez pelos alunos. Paula, desculpa te interromper, só para a gente dar uma olhadinha no tempo, temos mais 20 minutos para encerrar a mesa inteira. Tá. Então eu vou tentar me apressar um pouquinho aqui. Bom, obrigada. A sexta indagação que nos ocorreu, então, é essa solução de usar 3 vezes ou 2 vezes, que seja o mesmo texto, parece interessante para quem elabora a prova, inclusive porque há algumas limitações, né, para quem faz a prova, principalmente relacionadas com os direitos autorais dos textos, né, que são selecionados. Mas nós nos perguntamos se para as crianças isso também soaria interessante, ou se ler 3 vezes o mesmo texto podia parecer aborrecido e sem sentido, não é? Então, pensamos que uma alternativa talvez fosse, mas não temos experiência com isso, teremos que observar, se indicassem o propósito com que cada leitura será feita antes da leitura feita pelas crianças, talvez fosse alguma coisa interessante, que pudesse, então, também ser bom para os estudantes, não apenas para quem formula as provas, né? Bom, a partir daqui eu passo a falar sobre a prova de fluência em leitura, e vou, então, tentar ser breve, né? Essa prova, ela foi realizada em municípios e estados que aderiram à parceria pela alfabetização em regime de colaboração, que visa garantir a alfabetização de todas as crianças na idade apropriada, né? Mas também é preciso assinalar que uma avaliação em influência leitora integra o sistema de avaliação que é previsto no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é proposto pelo MEC na atual gestão, e ela deve ser realizada anualmente, no primeiro bimestre letivo. A aplicação da prova é feita de modo um pouco diferente
da prova de leitura de textos de forma silenciosa, para testar as habilidades sobre o que eu vinha falando até agora, não é? A prova de fluência em leitura deve ser aplicada de forma individual e não deve ser realizada na sala de aula na presença de outras crianças. A aplicação requer um conjunto de materiais, como o caderno do teste, o caderno do aplicador, a ata da sala. Existe uma plataforma e um aplicativo específico que deve ser instalado no smartphone do profissional que aplica a prova de fluência em leitura. Nesse aplicativo são gravadas a leitura que é feita pelas crianças, das palavras, das pseudopalavras e do texto, e também das respostas que a criança dá para algumas perguntas de compreensão do texto que ela acabou de ler. Então, aqui nós vemos projetada essa composição da prova em fluência em leitura, né? Ela tem uma tarefa de leitura de palavras, uma tarefa de leitura de pseudopalavras e uma tarefa de leitura de texto. Podemos passar? A leitura de palavras é feita a partir de um quadro que é formado por linhas como essa que eu exemplifiquei aqui, copiando, né, do material. Essas linhas, então, perfazem um total de 60 palavras, e elas indicam a direção em que as palavras devem ser lidas pelo estudante que está sendo avaliada, né? Em relação às palavras escolhidas, dá para dizer que elas variam muito, tanto em relação à quantidade de sílabas, quanto em relação à estrutura das sílabas que estão presentes nessas palavras, quanto também ao campo semântico a que elas pertencem. A segunda tarefa, que é a leitura de pseudopalavras, é bem parecida do ponto de vista visual da organização, né, no caderno do aluno. Ela também é formada por um quadro composto por linhas, e essas linhas são subdivididas aí em retângulos que contêm cada um uma palavra. Mas o diferencial aqui, além da quantidade de palavras total, que é de 40 palavras nesse caso, é que as palavras são pseudopalavras, ou seja, palavras que não existem na nossa língua e, portanto, não têm significado para quem lê, né? Como as que estão ali naquela linha: zalo, retopada, fi, bagizo e ces. Eu trouxe ainda alguns outros exemplos, mas não vou ler aí, só para terem ideia, né, de como o quadro é composto de muitas dessas palavras que a gente não reconhece como palavras da língua portuguesa, né? Pelo menos na variante brasileira. A parte da prova, que é a leitura de texto, consiste, então, em uma tarefa de ler em voz alta um texto que é narrativo, que é pouco extenso, como esse aqui, intitulado O Osso do Pipoca, que eu também não vou ler. Depois de ler o texto, esse texto narrativo curto, o estudante deve responder 3 perguntas. Só um minutinho. Ele deve responder 3 perguntas que são formuladas oralmente pelo aplicador, né? Ele não tem como ver essas perguntas ou ler essas perguntas, né? De acordo com esse texto, por exemplo, que foi apresentado agora, o que sumiu é uma das perguntas. Ou então, de acordo com esse texto, por que o cachorro foi atrás do gato, ou qual é o assunto desse texto, né? As 5 opções de respostas também não estão aparentes para os alunos dizem o que eles acham que serve para responder cada questão, e o aplicador anota lá no seu aplicativo, então, dentre algumas respostas que estão ali previamente definidas, a que mais se parece com o que o aluno falou, ou a que corresponde exatamente ao que o aluno falou, não é? Vou saltar um pouquinho e vamos, então, passar a falar um pouco sobre as nossas considerações sobre essa prova, né? Os autores
do material afirmam que existe uma relação entre a fluência e a compreensão. E, enquanto eles argumentam a respeito disso, eles fazem uma série de afirmações e de proposições que vão se mostrando um pouco circulares, assim, que não servem muito para compreender como é que exatamente a fluência e a compreensão se relacionam, né? Nessa concepção, ler corresponde a aplicar as regras do código alfabético, código entre aspas, né? Para converter letras em sons, o que também pode ser chamado por eles, né, de decodificar. Contudo, embora necessário, saber decodificar não é suficiente, é preciso compreender a palavra ou o texto. E para compreender, é preciso exercitar a decodificação, automatizando-a para que o leitor se torne independente e autônomo, ou seja, desenvolva a fluência na leitura e deixe de se preocupar com a conversão de letras em sons, podendo ler de forma precisa, hábil e com boa pronúncia, fazendo entonações e pausas adequadas. Então, o leitor, para eles, é o sujeito que decodifica o texto de forma automática, independente, autônoma, fluente, precisa, hábil e ainda com uma pronúncia adequada nas ocasiões em que oraliza um texto, né? Eu chata de novo, Paula. Sim. Temos apenas mais 2 minutinhos, desculpa. Então, vamos lá. Para nós, na verdade, a fluência em leitura não depende apenas do leitor, mas da interação entre o leitor e texto. Então, há algumas características do próprio texto, né, que podem permitir uma fluência maior ou menor, e da parte do leitor, os conhecimentos que ele aporta nessa situação de leitura, que se traduzem em muitas habilidades, algumas das quais a gente já falou aqui, como, por exemplo, a identificação de palavras, mas também a identificação da função dos textos, ou do conhecimento dos suportes onde eles são publicados, né? Para nós, então, em síntese, a fluência não depende apenas do leitor, né? E aqui a gente tem aí uma afirmação de que quanto mais a criança tem familiaridade com o gênero, maior vai ser a fluência dela na leitura de textos desse tipo, né? Também eu falaria, mas agora vamos deixar para quem puder ler o texto, né? Pensar quando estiver lendo, eu falaria sobre alguns conhecimentos que a gente tem já há 3 décadas sobre essa questão de que ler implica compreender muito mais do que saber oralizar, e que oralizar um texto impõe uma sobrecarga cognitiva para os estudantes, porque eles precisam considerar, além, né, do sentido que o texto vai fazendo à medida que é lido, alguns aspectos do texto que talvez não sejam tão importantes numa leitura silenciosa, né? Então, nos parece, de novo, uma coisa para prestar atenção e para cuidar, né? Então, como se avalia a compreensão em uma leitura em voz alta e não numa leitura silenciosa, né? Para avaliar a leitura em voz alta, seria necessário um tempo para que esse estudante pudesse entrar em contato com o texto antes de ter o seu desempenho avaliado, sua performance na leitura oralizada. É o que temos aí nessa 7ª indagação, né? Também questionamos bastante o uso de pseudopalavras, porque se a palavra já é uma coisa questionável, né, numa avaliação de leitura, tomar a unidade de linguística palavra, quanto mais a pseudopalavra, que impede a antecipação. Se eu não sei o que pode estar escrito ali, eu não tenho nenhuma pista, aquela palavra não existe, eu nunca vi, eu não tenho como antecipar. E se ler é antecipar e verificar, então é injusto avaliar a leitura através das pseudopalavras, de acordo com a nossa interpretação. Thaís. Obrigada, Paula. Desculpa te interromper, o chat está dizendo aqui que o quanto está sendo importante te escutar da maneira didática e profunda como você vem apresentando esses dados para a gente, que precisaríamos de 4 horas para seguir escutando tudo que você traz, e não é fácil essa escuta, porque cria
muitas inquietações, então vamos ler o material, mas precisamos também escutar a Giovana, muito nesse sentido de como que a gente se posiciona, como, né, o que podemos fazer frente a tantas denúncias que você traz no seu texto. Então, peço para que a Giovana, por favor, possa voltar aqui a participar. Giovana, e que Giovana fará algo super importante, que é compartilhar conosco o manifesto contra a redução da leitura, a oralização mecânica. Então, por favor, Giovana, acho que precisamos também te escutar. Obrigada, Paula, por essa aula maravilhosa, uma aula ainda acompanhada de texto, que é tudo que a gente gosta e quer, né? Muito obrigada. Acho que suas reflexões vão ajudar muito, né, a gente a seguir entendendo cada vez mais essa problemática, e, enfim, principalmente porque vai ficar gravado, vai ficar disponível. Acho que a gente tem aí um excelente material de formação, inclusive, né, para seguir discutindo isso com as pessoas com as quais a gente trabalha. Então, super obrigada. Então, o primeiro objetivo que a rede, que está previsto no Estatuto da Rede Latino-Americana de Alfabetização, é o de reforçar a dimensão política da alfabetização na América Latina, especialmente em relação a políticas públicas e ações voltadas para a superação dos índices ainda expressivos de analfabetismo, exercendo posicionamentos críticos e políticos articulados, contundentes e representativos. É isso que diz o nosso estatuto, né? Então, diante disso, diante desse compromisso que nós assumimos estatutariamente, né? Eu gostaria, de nome de toda a diretoria da Rede Latino-Americana de Alfabetização, lançar pelo Núcleo Brasil, né, um manifesto, como já disse Thais, um manifesto contra a redução da leitura à oralização mecânica. Eu vou ler o manifesto e logo em seguida nós vamos disponibilizar o link para que a gente possa assinar e divulgar o máximo que pudermos, para que a gente tenha muitas assinaturas, né, subscrevendo esse manifesto, para que a gente possa, enfim, né, se posicionar como uma comunidade, né, que entende que, de novo, parece retórica, né, mas que entende que, de fato, alfabetizar é uma decisão política, como a gente alfabetiza também é uma decisão política, e, consequentemente, como a gente avalia também é uma decisão política, né? As questões, a dimensão pedagógica, ela não está destituída, né, de intenções políticas, de decisões políticas. Então, por isso que a gente vai lançar o manifesto e a gente conta com o apoio de todas e todos, né, tanto para assinar o manifesto como para divulgar o manifesto também. Então, eu vou ler o manifesto. Manifesto contra a redução da leitura à oralização mecânica. O Núcleo Brasil, da Rede Latino-Americana de Alfabetização, vem a público manifestar sua posição contrária à utilização crescente e à crítica dos testes padronizados que avaliam a chamada fluência em leitura, especialmente no contexto das avaliações em larga escala nos anos iniciais do ensino fundamental. Esses testes, ao privilegiarem a oralização rápida e precisa de palavras, promovem uma concepção empobrecida de leitura, reduzindo-a a um exercício mecânico, descolado da construção de sentido. Essa abordagem compromete o direito das crianças a vivências significativas com a linguagem escrita e desconsidera os fundamentos teóricos que sustentam práticas pedagógicas emancipadoras.
O Núcleo Brasil, da Rede Latino-Americana de Alfabetização, se posiciona contrário à utilização desses testes por identificar os seguintes problemas. Primeiro, ler não é oralizar. A leitura não pode ser reduzida à capacidade de oralizar rapidamente palavras e frases. Ler é um ato de construção de sentidos que envolve o uso de múltiplas estratégias cognitivas, a interação com o texto, a formulação de hipóteses e a compreensão de diferentes contextos. Ao privilegiar a velocidade da oralização, esses testes desvalorizam a compreensão, que é justamente a dimensão central e mais significativa da leitura. Segundo, diz respeito ao processo de aprendizagem. Os testes padronizados partem do pressuposto equivocado de que todas as crianças devem ler da mesma forma, no mesmo tempo e com os mesmos textos. Essa lógica ignora as diferentes conceitualizações que fazem parte do processo de alfabetização e desconsidera os avanços individuais, bem como as estratégias próprias que cada criança desenvolve ao aprender a ler. Terceiro, descontextualização da leitura. Ao submeter as crianças a testes cronometrados com textos destituídos de função comunicativa real, impõe-se uma prática artificial, alheia ao cotidiano escolar e descolada das situações sociais em que a leitura se realiza e adquire sentido. Ler em voz alta, para um avaliador em silêncio, sob pressão de tempo, não corresponde a uma prática social de leitura. Trata-se de um simulacro que empobrece a experiência leitora. Quarto, avaliação centrada no produto, não no processo. Os testes padronizados enfatizam o desempenho imediato e desconsideram as trajetórias, os conflitos, as hipóteses e os avanços que fazem parte do processo de aprendizagem da leitura. Avaliar apenas o resultado, sem levar em conta o percurso singular de cada criança, significa negligenciar o papel fundamental da mediação docente e das condições didáticas que tornam a leitura possível como prática significativa. Quinto e último, risco de práticas pedagógicas empobrecidas. A imposição de metas baseadas nos chamados testes de fluência leitora exerce pressão sobre escolas e professores, incentivando práticas pedagógicas que priorizam a oralização rápida em detrimento de experiências significativas de leitura. Esse direcionamento compromete a formação de leitores críticos, autônomos e engajados com os sentidos do texto e com o mundo. Avaliar, sim, mas com sentido. Reconhecemos a importância da avaliação como instrumento para subsidiar e qualificar o ensino, bem como apoiar os processos de aprendizagem. É por meio dela que se torna possível planejar propostas ajustadas aos conhecimentos dos estudantes. No entanto, reafirmamos, avaliar não é apenas medir. Avaliar é um ato pedagógico e político, tendo e respeitando a complexidade do ato de aprender a ler. Por isso, reiteramos que a alfabetização envolve a compreensão do funcionamento do sistema de escrita alfabética, não apenas a relação grafema-fonema para a rápida oralização de sons. A rápida oralização não assegura compreensão leitora. A leitura deve ocorrer em situações de uso social, com textos que façam sentido e não a partir de palavras isoladas e ou inventadas. A mediação do professor e as condições reais de ensino devem ser consideradas em qualquer processo avaliativo. Por uma alfabetização com sentido, justiça e compromisso social. O Núcleo Brasil, da Rede Latino-Americana de Alfabetização, se posiciona em favor de uma alfabetização que seja significativa, justa e socialmente comprometida. Defendemos práticas pedagógicas e avaliativas que considerem os processos de aprendizagem, valorizem os saberes infantis, reconheçam o papel fundamental do professor e promovam experiências reais e significativas de leitura e escrita. Reafirmamos nosso compromisso com a formação de leitores
obrigatória, em consonância com os princípios da justiça curricular, da dignidade dos sujeitos que aprendem e da complexidade do processo de apropriação da linguagem escrita. Permaneceremos mobilizados para preservar os fundamentos científicos e éticos da alfabetização, resistir aos retrocessos tecnicistas e avançar na construção de uma educação verdadeiramente democrática e transformadora. É isso? Muito obrigada, Giovana. Terminar a mesa com a leitura desse manifesto faz ainda mais sentido às nossas lutas. Muito obrigada pelo posicionamento, por organizar as nossas pautas, que são políticas e que demandam esse fortalecimento e essa organização coletiva. Então, terminamos a mesa com duas tarefas: a leitura do texto, fazer com que esse manifesto circule nas mais diversas esferas e que a gente possa seguir nesse posicionamento. Obrigada, Giovana, obrigada, Thaís. Para encerrar esse nosso encontro, eu gostaria de começar agradecendo muito pelo compartilhar da pauta. Ana, foi uma conversa super valiosa, tem muitos elogios e apoio no chat, né, e os saberes e a dedicação de vocês foram fundamentais para o sucesso desse encontro, que inclusive no Café Pedagógico, a Adélia e a Mônica trouxeram também contribuições importantíssimas na reflexão sobre os testes de fluência. Eu gostaria de saudar também, antes da gente encerrar, a presença das nossas queridas Cláudia Molinari e Délia Lerner, do nosso Conselho Consultivo da Rede, e também do Alexandre do Nascimento, diretor de Políticas Públicas do MEC. Agradeço também a cada um de vocês, participantes que estiveram conosco. Chegamos a 129 pessoas, e a presença de vocês com todos esses comentários e apoio enriqueceu mais ainda nossas trocas. Eu coloquei aqui, não se esqueçam de assinar a lista de presença, que é importante para a certificação, e que a gente siga juntos e juntas com as reflexões sobre a alfabetização, a avaliação e o legado da Emília Ferreiro. Thaís e Paula, se vocês quiserem finalizar também, antes da gente encerrar. Thaís, microfone está fechado. Só passei a palavra para a Paula. Sim, eu quero agradecer a presença de todos, quero me desculpar porque me alonguei um pouquinho e acho que compliquei aí a tarefa da gestão do tempo, né, de que a Thaís estava encarregada, mas eu agradeço muito a presença de todos, sinto que a gente não pôde mesmo interagir, né, conversando como a gente gostaria, e quero agradecer muitíssimo a todos que colaboraram, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, a organização do evento, como já mencionei, a Thaís, a Júlia e a Giovana, pela parceria aqui, por tudo que a gente fez até chegar aqui, e principalmente as colegas da roda, que me ajudaram muitíssimo a fazer tudo isso, foram muito importantes em todas as etapas do trabalho, não só aquelas que colaboraram inicialmente, como a Camila Fattori, a Juliane Russo, a Patrícia Dias, a Priscila De Giovanni, a Roberta Panico e a Thaís Ciardella, mas também a equipe de comunicação e todas as coordenadoras pedagógicas da nossa equipe, e também a Tereza, a nossa presidente executiva, que também colaborou e deu sugestões muito relevantes para a produção do artigo. Obrigada, Paula. Então, a gente encerra essa mesa, reafirmando a importância de uma avaliação que esteja a serviço da aprendizagem, e não como um fim em si mesmo, instrumento de controle, e para garantia do direito de todos e todas a se tornarem leitores e escritores plenos e plenas. Muito obrigada por essa aprendizagem e por tantas trocas. Tchau, gente, obrigada. Obrigada, Paula, obrigada, Thaís, obrigada, Júlia, obrigada, Roda Educativa. Obrigada, pessoal. Obrigada, obrigada. Parabéns, Paula.